Para quem não me conhece, me chamo de Assis Pires, sou produtor cultural aqui no município de Coremas, sou cineasta, sou ilustrador e vim aqui para participar desse projeto bacana do Centro Cultural do Banco Nordeste e poder falar um pouco da minha trajetória com o cinema. Apesar de ter morado em várias cidades de vários estados do Brasil, porque meu pai trabalhava numa firma e a gente se mudava muito, mas em nenhuma dessas cidades que eu morei tinha cinema. Mesmo assim, eu tenho grandes lembranças de grandes filmes que eu assisti a vida inteira. Eu cresci nos anos 80 assistindo a Sessão da Tarde, Supercine, Tela Quente, Sessão Aventura e consumindo muito audiovisual, né, como a maioria das pessoas da minha época. Hoje em dia consome-se muito audiovisual, mas naquela época, você assistir um filme na Tela Quente, no Supercine, era o equivalente a você ir para o cinema, né? Era um acontecimento. Você ficava tão feliz quando você via o anúncio de um filme na TV, tão empolgado, que a gente passava a semana inteira comentando. Antes do filme começar, a gente dizia, olha, fulano, você viu aquele filme que vai passar? E também depois, quando a gente assistia no outro dia, só se falava daquilo, né? Quer dizer que, apesar de não ter frequentado muito o cinema, eu fui um garoto, um adolescente que cresceu consumindo bastante cinema, mesmo sem ter muito acesso à informação como hoje. Hoje todo mundo tem acesso, quem quiser saber o processo de criação de um filme vai ali na internet, vai ali no YouTube, pesquisa e ele vai ver todos os segredos. Na minha época não era assim, não existia muita informação de como as coisas eram feitas, os filmes eram realizados e a gente tentava descobrir por conta própria. À medida que o tempo foi passando, eu me tornei colecionador e comecei a consumir revistas, não só revistas em quadrinhos, mas revistas especializadas em cinema e também tinha um pouquinho disso, né? Sempre vira e mexe, a gente lia alguma matéria falando sobre os bastidores de algum filme e aquilo me ajudava também a aprender mais sobre a produção de um filme. Enfim, mas eu cresci sonhando em poder participar de alguma obra audiovisual. Cresci com essa ideia, a gente tentava fazer algumas coisas por nossa conta, tanto que a gente fez algumas coisas. Teve inclusive um filme que a gente fez aqui em Coremas, chamado Morto. É um filme de zumbi, na verdade, né? Um filme trash, um filme de terror, estilo norte-americano, que a gente fez por nossa conta. E esse filme foi o primeiro e único filme, na época, que a gente conseguiu realizar todo o processo. Escreveu o roteiro, a gente filmou, editamos o vídeo e a gente deixou ele pronto, né? Só que a gente nunca pôde exibir, a gente não tinha uma janela de exibição, não existiam festivais como hoje. Eu trabalhava na prefeitura e a secretária de Cultura, à época, na verdade a secretária de Educação e Cultura, ela trouxe um projeto para Coremas chamado Viação Paraíba. E eu passando pelos corredores da prefeitura, eu vi os panfletos, comecei a dar uma olhada, aí eu vi que era um projeto de oficina de audiovisual. Aí eu procurei a secretária, perguntei para ela, eu vi esse panfleto aqui, essa oficina vai acontecer aqui em Coremas? Ela me falou, é uma oficina que a gente está trazendo para orientar vocês na produção de alguma obra audiovisual, para poder vocês entenderem melhor como é que funciona o processo de criação. E eu fiquei louco quando ela disse aquilo. Eu disse, pô, coloca meu nome, eu quero participar. Aí o projeto veio, Viação Paraíba, a gente participou, foi maravilhoso. O resultado aqui foi bastante positivo, inclusive a equipe de Torquato Joel elogiou bastante o resultado da oficina em Coremas, porque ele achou que o grupo que tinha participado era um grupo assim diferenciado. Ele disse que até então não tinha visto um grupo de garotos, de jovens tão interessados, tão empolgados
e já com uma certa noção, uma pequena noção de produção de audiovisual. Eu lembro que quando o Torquato chegou no dia, eu saí chamando meus amigos, chamei Kenny, Rogers, chamei Eltim, chamei Daniel, meu irmão, e chamei vários amigos, inclusive eu procurei primeiro os meus amigos que participavam com a gente dessas brincadeiras, dessas tentativas de produzir uma obra audiovisual. A gente ficou com aquela coisa na cabeça, a gente viu que era possível produzir uma obra audiovisual na nossa cidade, apesar de todas as dificuldades. Aí eu comentei com o Torquato, eu disse, olha Torquato, eu queria muito produzir alguma coisa, eu tenho muita vontade de fazer um projeto, um filme aqui na minha cidade. E ele mandou pra gente um e-mail, disse, olha, vai abrir esse edital e vocês podem fazer os projetos de vocês. Vocês estão com a ideia de fazer esses filmes. Eu estava pensando de fazer um documentário sobre a construção do açude Estevão Marinho. Kenny estava com a ideia de fazer um documentário também sobre o açude, mais voltado para as pessoas que viviam em torno do açude. Foi quando eu consegui produzir o meu primeiro trabalho, foi através do projeto Mais Cultura, microprojetos culturais. Foi uma grande realização na minha vida, porque nunca imaginei que isso pudesse se tornar possível. Para produzir a Caixa d'Água do Sertão, eu tinha uma noção de como eu queria fazer o filme, mas eu precisava de pessoas experientes, né, que pudessem me ajudar. Né? Torquato de longe me deu essa força, e aqui no Sertão eu procurei a Cauã Produções Culturais. E lá Ercinho me deu uma força muito grande, porque ele já tinha uma certa experiência em produção audiovisual, ele já tinha aprovado um projeto aqui no Sertão, ele já tinha produzido um documentário. Eu fui lá na casa dele, conversei com ele sobre a minha vontade, o meu interesse, e ele me ajudou na produção do projeto. A Cauã entrou como produtora do filme A Caixa d'Água do Sertão. A iniciativa do Curta Corema surgiu de dois moradores, que aproveitaram a realização do festival para lançar seus documentários produzidos na própria cidade. A gente já ia fazer uma exibição em praça pública dos dois filmes, mas aí Kenny falou assim, vamos fazer, já que a gente vai exibir em praça pública, vamos transformar isso num festival. E a gente seguiu com esse projeto, procuramos a secretária mais uma vez, ela deu todo o apoio para que a gente pudesse tornar possível a ideia do festival. No caso, a exibição dos dois filmes, o lançamento dos dois filmes produzidos na cidade, seria o pontapé inicial desse festival de cinema, né? Eu segui com ele por alguns anos, mas depois tive que me afastar por conta de outros projetos, mas sempre pensando na produção audiovisual. E nós ficamos felizes demais, Kenny e a Fred estão de parabéns. Sempre que a gente puder, estaremos trabalhando em parceria. Que esse movimento que vocês estão vendo em nosso município desde sexta-feira sirva de incentivo para os demais jovens. Lancei a Caixa d'Água do Sertão aqui em Coremas e foi bem legal a repercussão, o povo gostou muito, assim, as pessoas me paravam na rua e diziam, pô, que legal, eu não sabia que aqui em Coremas existiam pessoas que produzissem cinema. Eu lancei uma tiragem de 1000 cópias, a gente colocou nas lojas para vender. Na minha casa, de vez em quando alguém batia na minha porta e dizia, olha, eu vim aqui comprar o DVD do seu filme, que eu estou interessado. Pessoas até de outras cidades, pessoas de outros estados. Tinha um amigo meu que trabalha lá na barragem da Mãe d'Água, ele levava os DVDs para vender para os turistas lá. E até gente de outros países adquiriram o filme e eu recebia esse feedback. Foi muito legal poder ver o resultado que o documentário A Caixa d'Água do Sertão propiciou para as pessoas, né? Levou poesia, levou arte e levou informação a respeito de uma história tão interessante que é a construção do açude Estevão Marinho. E aí o governo de Getúlio Vargas, né, botou isso como missão de que realmente ia dar um acalento para o do Nordeste fazendo grandes obras, grandes açudes. Assim se trabalhava de dia e de noite. E era para trabalhar sem cochilar. As botas ficavam dentro do serviço, lá para ficar enfiar os pés dentro e trabalhar. De vez em quando alguém entra em contato comigo, pede autorização para exibir em algum festival, alguma mostra especial. O filme ele é sempre recomendado por sites que tratam da questão histórica do nosso estado,
sites que tratam de questões hídricas. O filme também ele faz uma passagem interessante sobre as passagens presidenciais que nós tivemos aqui no município. E assim, é um filme que tem um contexto histórico bem interessante e me deixa muito feliz saber que é uma obra que é muito valorizada, né, como a gente vê hoje. Outro fato bastante interessante que ocorreu em relação à Caixa d'Água do Sertão foi que numa dessas andanças pelos festivais eu acabei conhecendo Vladimir Carvalho, grande documentarista do cinema nacional, e conheci ele nesse festival, presenteei ele com DVD, expliquei para ele um pouco do que se tratava o projeto, né, o documentário, ele levou o documentário com ele. Outro dia tive a sorte de assistir um filme daqui, da produção mais recente da região sertaneja, tal como assisti o filme do Laércio, o primeiro, mas eu me refiro especialmente, como está atrelado a essa questão das águas, o filme de Assis Pires, que é essa turma que fez funcionar o documentário, a ABD, a Cauã Produções, né? O novo cinema paraibano. E algum tempo depois ele entrou em contato comigo, elogiando bastante o filme e me propondo utilizar esse filme como ponto de partida para a produção de um documentário sobre a transposição de São Francisco, né? A princípio, a ideia era que nós fizéssemos um filme coletivo. A ideia de fazer como um filme coletivo não vingou muito, mas a gente acabou conseguindo reunir algumas pessoas que pudessem trabalhar de forma pontuais em alguns locais, e a gente acabou produzindo boa parte desse material, né? Esse documentário já está com o Vladimir Carvalho, ele já está fazendo um trabalho de minutagem, já está fazendo uma análise prévia do material, e a gente está aguardando aí para ver no que vai dar, o que vai acontecer. O documentário Transposição, ele trata da questão hídrica, assim como o documentário A Caixa d'Água do Sertão. E o açude de Coremas é considerado uma das primeiras obras de interligação de açudes, né? Ou seja, é um dos primeiros projetos da história de transposição de águas entre cidades e até estado, né? No caso, a Caixa d'Água do Sertão, o açude Estevão Marinho, não aconteceu, essas interligações não ocorreram por conta da crise política na década de 30 e 40, mas já mais recentemente na história, nos anos 90, é o canal da Redenção, que leva a água do açude para Sousa, prova que ele foi feito com esse contexto, né, com esse intuito. Papai vai falar também. Quem? Papai. Tá. Vai, papai, mamãe, vai falar tudinho. Vai falar. Vai. É isso aí. Depois desse documentário, A Caixa d'Água do Sertão, eu já produzi mais outros 5 documentários. Em 2012 eu lancei Lampião e o Cimento, que é um documentário sobre um dos remanescentes de quilombos de nossa cidade, que participou da obra e ficou com a saúde debilitada. Um filme assim também bem recebido, também ele foi muito bem visto, rodou em alguns festivais, rodou em importantes festivais, e é um filme também que me orgulha bastante de ter feito. Eu gostava das coisas boas, né? Por isso que ele foi bater na Amazônia. Eu tive um projeto aprovado no edital do FIC, do Estado da Paraíba, o edital Augusto dos Anjos, chamado Um Homem de Borracha. Trata da questão do soldado da borracha. Foi um cara que foi soldado da borracha aqui no município de Coremas, e ele foi embora para trabalhar nos seringais lá na Amazônia. E quando chegou lá na Amazônia, né, devido às dificuldades encontradas, ele não teve condições de ficar lá nos seringais, teve que fugir, porque lá eles viviam em regime de semi-escravidão, e ele teve que fugir do seringal lá, porque ele foi ameaçado de morte, e ele passou 5 anos viajando para voltar para Coremas, né? A gente conta esse filme através dos olhos da filha dele, que cresceu ouvindo
o pai dela contando essas histórias para ela, deixou também alguns relatos inscritos, um diário, vários documentos, e em cima desse material a gente produziu o documentário Um Homem de Borracha também. Mais um filme que teve uma repercussão bastante legal, não só no município, mas em todo o estado da Paraíba. Nós fizemos o lançamento desse filme no dia 4 de abril, né, aqui no município de Coremas, que é o dia da cidade, e me surpreendeu bastante a quantidade de pessoas que se dispôs a assistir o filme, que vieram pessoas de outras cidades. Foi bem legal, a repercussão foi bastante positiva também. Também viajei para alguns festivais com esse documentário, não como eu gostaria de ter feito, né, porque na época do lançamento do filme eu tinha acabado de assumir o cargo de articulador cultural da 7ª região do estado da Paraíba e isso me tomava um certo tempo, né, entre outros projetos, outras atividades que eu participava. Mas mesmo assim foi muito bom, fiquei muito feliz de ter produzido esse trabalho também. O que é isso que tá fazendo aí? Eu digo, rapaz, eu tô arrancando um barro aqui para fazer umas panelas. Eu gosto demais de trabalhar no barro. Eu me interto tanto, me divirto muito. Eu gosto demais de fazer louça. É bom o trabalho. 2 anos depois de ter produzido o último documentário, minha esposa, que é professora, na época estava precisando de alguma ideia para produzir um projeto cultural na escola, onde ela ensinava com os garotos do projeto Alumbrar. Aí ela chegou para mim e falou: de Assis, me ajuda aí com alguma coisa? O que a gente poderia fazer na área, de repente, na área do cinema, para os meninos? Aí eu falei para ela, disse, olha, a gente pode fazer uma oficina de cinema e dentro da oficina a gente pode pegar a câmera, sair com esses meninos e produzir um vídeo, né? E foi o que a gente fez. Essa ideia que ela precisava era para um programa chamado Mestres da Educação, onde o professor leva para dentro da escola um projeto que visa ensinar de forma mais intuitiva, né, os alunos. E a gente colocou em prática a ideia da oficina. Eu criei um projeto de oficina chamado Luz, Câmera, Giz, né? E a gente deu a oficina, foram 2 dias de oficina na escola. E no 3º dia, eu como orientador, minha esposa como professora e os alunos, nós decidimos juntos fazer um projeto sobre a comunidade quilombola de Mãe d'Água chamada Navio. Eles toparam, acharam bem legal a ideia, inclusive tinha membros, alguns alunos são descendentes de quilombo também, são parentes dessa comunidade lá da Mãe d'Água. Eu fui orientando o processo de gravação, perguntava para eles o que eles queriam fazer. Um dizia, eu quero fazer um plano da barragem, outro dizia, eu quero fazer um plano dessa máquina antiga. Eu dizia, eu quero entrevistar a Dona Tereza, que é uma das artesãs lá da comunidade que produz o artesanato em barro, né, que foi um dos temas do filme, né, do documentário. E à medida que eles iam dizendo o que queria fazer, eu ia dando as dicas para ele dentro daquilo que eles já tinham aprendido lá na oficina. E no final a gente produziu esse filme chamado Navio, que também foi um filme bem legal, foi um filme que teve uma repercussão muito boa, participou de vários festivais também, e festivais importantes. Ele passou em São Paulo, ganhei alguns prêmios, inclusive prêmio em dinheiro com ele, e foi bem legal também, foi bem legal ver o resultado que a gente conseguiu com os alunos, né, através da oficina e através do meu trabalho, né, através do meu amor pelo cinema, eu ter conseguido passar isso para os meninos e eles terem conseguido produzir uma obra, né. Aí ele foi buscar, aí quando ela chegou, aí ela foi encher um cachimbo para fumar, aí foi acender, a Justina disse, cuide da mulher, dona Aninha, cuide da mulher, a mulher tá sofrendo. Ela disse, ela não vai ganhar nem agora não, meu filho, nem agora não, ainda vai demorar. Aí antes dela acender o cachimbo, ela soltou e correu e pegou o menino. Foi.
Hora da tarde. Na hora da tarde. Todo ser humano ele tem sonho na vida. E eu também tive o meu. Ele me levou para a casa de estudante, eu não tinha aonde me alimentar, ele me levava para casa de estudante. E foi onde eu trabalhei bastante tempo, na Itaú Seguro, foi onde eu cresci. E era uma casinha que morava 5 ou 6 pessoas, você não imagina a dificuldade que a gente tinha lá dentro. Eu amanhecia, assim, eu ia dormir pensando no outro dia em fazer um chá para comer com pão francês. E eu lembro que essa história de homem público, uma certa vez, na escola me chamaram para ser diretor de esporte do Grêmio. Eu era apenas um moleque a sonhar. Depois disso, em 2016, eu fui convidado aqui no município para participar de um projeto direto chamado Trajetória. O senhor Edilson Pereira de Oliveira me convidou para fazer um trabalho para ele, um trabalho independente, né? Como eu já produzo aqui no município vídeos institucionais e vídeos sobre eventos, casamentos e clipes musicais, ele acabou me convidando para fazer esse trabalho para ele. Depois que a gente conversou bastante sobre a trajetória dele, eu acabei tendo a ideia de produzir um trabalho que contasse a história de vida de Edilson Pereira. E ele achou legal a ideia e topou que a gente colocasse esse projeto em prática. Eu falei para ele o que eu precisava, ele achou interessante, achou bacana, achou que valeria o investimento. E esse foi um trabalho que também me surpreendeu, porque a repercussão foi muito maior do que a que a gente esperava, né? A gente fez um lançamento, fez um evento cultural aqui no dia do lançamento, trouxemos uma banda, a gente fez toda uma movimentação aqui na cidade para lançar o filme e a repercussão foi muito boa, inclusive eu disponibilizei ele no YouTube, ele é muito visto no YouTube. Eu já recebi depoimentos de pessoas que assistiram em outra cidade, em outro estado e dizem, olha, essa história é bacana, essa história parece com a minha, meu pai também passou por isso. Aí foi um filme assim também que me deu muito orgulho e assim de forma inusitada, né? A princípio eu fiz um trabalho que eu queria que fosse legal, queria que fosse interessante, mas não tinha nenhuma pretensão. Depois desse trabalho, Trajetória, eu venho realizando outros projetos independentes. Eu tenho alguns filmes gravados, mas para que eu possa produzir depois, né, possa finalizar depois, porque devido às dificuldades, a falta de tempo, a correria, eu sou pai de família. Atualmente eu exerço o cargo de secretário de Cultura aqui no município de Coremas. E isso me toma muito tempo, né, porque a gente tem que se dedicar à pasta para que consiga fazer um trabalho no mínimo compensador, né? Não só para mim, mas como para o município. E realmente eu ando com meus projetos meio que de morno, assim, esperando o melhor momento para que eu possa colocar em prática. Mais uma noite de exibições aqui no primeiro curso de Coremas e a gente vai abrir a noite de hoje com uma apresentação do grupo de dança Street Dance. Hoje eu me sinto realizado como artista, como produtor audiovisual, porque aquilo que eu tanto sonhei a vida inteira se tornou realidade depois que eu produzi o meu primeiro trabalho, A Caixa d'Água do Sertão. Né? Esse projeto ele me abriu as portas e a partir dele eu pude produzir outros trabalhos, pude me firmar como produtor cultural. Apesar de não ter muito tempo de participar de muitos festivais, tenho algumas dificuldades que não me permitem assim, me dedicar ao extremo ao audiovisual, mas mesmo assim eu consegui realizar meu sonho de produzir e poder levar alegria e poesia para a vida das pessoas.